Acho que a principal mudança que a gente teve no setor e que a gente teve perante essa regulamentação foi a capacidade das sociedades de assessoria se tornarem sociedade empresarial. Então, acho que aqui, até um passo para trás, eu acho que um ponto importante dessa resolução, que eu não sei o quanto que o pessoal vem discutindo, é até o próprio posicionamento da CVM perante estruturar essa sociedade ou deixar os escritórios se tornarem sociedade empresarial. Acho que, diferente do passado, onde a CVM sempre teve uma presunção de culpa para os agentes autônomos, então todas as regras eram pensadas que o agente autônomo já era culpado. Então, criava-se toda uma estrutura prevendo que vocês, os escritórios, os assessores, iam fazer alguma coisa de errado. Agora, essa situação, na nossa visão, meio que se acabou perante a criação da sociedade empresarial e do diretor responsável, certo? Que seria a contrapartida para essa parte de sociedade empresarial. Falando especificamente da sociedade empresarial, a gente vai trazer uma forma mais resumida de como isso impacta nos negócios, né? Muitos escritórios já vinham estruturando as suas sociedades empresariais de uma forma gerencial nessa linha, né? Que é uma linha de ter uma holding. Essa holding que a gente simplificou colocando como se fosse uma SA, porque muitos escritórios criaram como SA. Você até pode botar como limitada essa holding. Tem algumas diferenças, né? Eu acho que a grande diferença de você ter uma holding SA, uma holding limitada, ela é basicamente pelo quesito de você conseguir emitir novas cotas em valuations diferentes. Você ter também governanças, PN, ON, entre outras capacidades que uma empresa ou uma holding SA vai te dar, que uma empresa limitada não vai dar. Você tem algumas coisas que você precisaria ainda permanecer, por exemplo, as PJs operacionais, seja de agente autônomo, PJ2, ou eventual consultoria CVM ou outras empresas, devem, na nossa visão, permanecer, principalmente o agente autônomo, como uma limitada para você ter distribuição desproporcional de dividendos, certo? Mas o detalhe de você ter, e essa capacidade de você ter essa sociedade empresarial e conseguir começar a constituir, enfim, os grupos de sociedades dentro da empresa, que a gente viu de grande diferença, é que você pode ter até 100% do capital social integralizado do agente autônomo para dentro da holding. Então, essa capacidade do setor veio de uma forma diferente do que a gente imaginava. Lá atrás, antes de 2011, era basicamente 2%, para vocês terem uma noção de capital externo. Num primeiro movimento, a CVM falou muito de conflito de interesse, na nossa visão, muito querendo... Dava a entender que ela estava muito preocupada das corretoras podendo comprar escritórios. Pelo menos, num primeiro momento, parecia algo nesse estilo, ou até gestoras comprando escritórios. Eu acho que com a capacidade do setor, da ABA e de outros entes do setor, conseguir comunicar para a CVM que esse conflito poderia ser mitigado com um diretor responsável ou até com uma governança e uma profissionalização, eles acabaram liberando até 100% dessa indústria. Com essa capacidade, a gente entende que vai começar cada vez mais a abrir outros braços dentro do negócio, como uma empresa de consultoria, empresa de gestora. Então, a gente entende que essa capacidade de você se tornar uma sociedade empresarial e conseguir constituir grupos econômicos, você começa a ter mais governança, mais agilidade e mais confiabilidade para o partnership. Além disso, você consegue resolver alguns problemas de partnership que existem hoje, né? A maior parte dos escritórios, todos os escritórios hoje são uma empresa limitada, né? Basicamente, e essa impossibilidade de você ter um partnership feito por uma empresa SA fez com que muitos escritórios, pela empresa limitada, fizesse todas as transações de compra e venda de cota, ou seja, se você tem pessoas entrando e saindo, crescendo ou diminuindo a participação na sociedade, sem apurar ganho de capital. E isso é um risco significativo para uma empresa limitada, porque você faz toda a transação via dividendos, mas acaba fazendo contabilmente na parte via valor nominal, porque você não pode emitir novas cotas diferente do que você tem do valor nominal numa empresa limitada, certo? Então, esse é o cuidado que você poderia resolver a partir disso lá na empresa SA. E aí começar a ajustar essa parte, pelo menos para frente, das transações que você vai ter dentro da sua sociedade de partnership. Porque os escritórios de assessoria, eles se constituíram, os acordos de sócio, como se fossem uma empresa SA. Mas vocês não são uma empresa SA.
Então, quando vocês fazem isso, vocês deturparam algumas partes da sociedade limitada, fazia parte ali do, vamos falar, do dia a dia das assessorias, e isso gera alguns riscos para o negócio. Essa parte de sociedade empresarial e a permissão de sociedade empresarial e criar esses grupos econômicos consegue fazer com que vocês resolvam e consigam trazer mais segurança, mais estabilidade para o partnership da própria empresa, certo? Além de você ter ajustes dos passivos tributários ao longo do tempo, perfeito, conforme você vai resolvendo, ajustes da implementação do valuation da empresa. Muitos sócios ficavam receosos de entrar na holding, sendo que a holding não era sócio do agente autônomo, mas a capacidade de entrar na holding era a capacidade de participar dos outros negócios. Então, se eu entrava numa holding, eu acabava não entrando, se eu não entrasse na holding, eu não entrava nos outros negócios. Se eu entrasse na holding, eu tinha que entrar na holding e no agente autônomo. E aí nunca sabia muito bem direito se essa holding ia ser dona só de 49% ou de 100%. E esse é um detalhe importante dessa mudança dessa regulamentação, porque se ela tivesse vindo com 49%, a holding, por exemplo, uma restrição que só poderia ter sócios não AIs até 49%, ia ser uma restrição bem forte. A gente só ia poder ter a holding sendo dona de 49% do capital. Então, acho que a CVM foi bem feliz em entender que pode ser dona de 100% dessa estrutura. Tá? Uma outra dúvida que apareceu do setor é que, além desse modelo padrão aqui que a gente está passando de sociedade empresarial, começou a surgir um novo modelo. Tá? Aqui um detalhe, desculpa, me passou batido. Para quem é parceiro da WZ, quem está no Middle aqui com a gente já vai começar a estruturar a parte de holding para vocês. Então, em alguns casos, a gente já estruturou o MOU para esses parceiros e a gente vai converter esse MOU em SA e vai começar a colocar tudo isso na integralização da sociedade empresarial inteira da empresa. Então, como a gente já assume o jurídico de vocês, a gente vai colocar isso no to-do para frente, obviamente, já pensando na resolução do partnership. Tá? Então, cada um aí, depois a gente vai criar o cronograma para colocar isso de pé. Perfeito? Uma outra dúvida que teve, e a gente viu, e até o Cook ali que chamou a atenção depois no segundo momento, pareceu que essa seria uma outra estrutura que poderia acontecer no mercado. Uma outra estrutura que poderia surgir no mercado, que é o TAPJ1, né, que é a PJ de agente autônomo, quinais diferentes dentro da PJ1. Então, eu poderia botar dentro da PJ1 a sociedade empresarial e eu ter consultoria CVM, asset e por aí vai. Porque quando eu viro uma sociedade empresarial, em tese, eu posso criar outros tipos de quinais, certo? Qual que é a diferença? Lá na regulamentação diz que assessores de investimentos não podem ter conflito do negócio como um todo. Então, quando a gente lê a regulamentação no primeiro momento, parece que foi a pessoa física. Estamos falando especificamente da pessoa física, não pode ter conflito de interesse. A PJ, por mais que tenha o conflito de interesse, eu posso criar ou mitigar esse conflito de interesse como qualquer banco, corretora faz. Chinese Wall, diretor responsável separado, fazer toda a estrutura separada. Na nossa visão, principalmente o que trouxe uma dúvida, e a gente vai, querendo ou não, alinhar especificamente essa dúvida com a CVM. Então, aqui até o objetivo, um dos grandes objetivos que a gente tem de ficar discutindo isso, de discutir hoje com vocês e ouvir de vocês, é que depois a gente vai juntar todas essas dúvidas que a gente tem para enviar para a CVM fazer um ofício realmente esclarecendo, que é normal de toda a regulamentação, a CVM enviar um ofício esclarecendo as principais dúvidas. Essa dúvida aqui surge porque existe uma reunião, vamos falar pré-regulamentação, e a própria CVM documenta tudo. O próprio Cook mandou essa parte, é uma parte que a CVM, por mais que na regulamentação não deixe claro a parte da PJ tendo conflito de interesses, nessa pré-reunião, vamos falar, nessa pré-regulamentação, eles citam que a PJ não vai poder ter atividades conflitantes. Né? Então, em tese, eu não poderia ter outros quinais. Mas aí começa a ficar a dúvida. Né? A regulamentação diz uma coisa, a gente tem um outro ofício dizendo uma outra coisa, então vale a pena o esclarecimento com a CVM para entender se eu tiver quinais diferentes, com diretores estatutários diferentes, eu vou ter a possibilidade de ter uma asset, uma consultoria CVM dentro do mesmo CNPJ? Então, a gente ainda vai ter que, vamos falar, fazer um ofício lá para a própria CVM para realmente questionar sobre esse assunto. Mas, de qualquer forma, acho que é um ganho significativo a gente poder criar esses grupos econômicos dentro dos escritórios de agente autônomo e dar
uma estrutura como um todo, uma estrutura comum, até para vocês conseguirem colocar dentro de um valuation só, PJ2, PJ3, conseguirem constituir consultoria CVM, asset, e até gerar sinergia entre o grupo como um todo. Perfeito. Outro ponto que a gente traz é, muito provavelmente, você vai ter que ter esse tipo de estrutura quando você pensar em sócio capitalista. Tá? Aqui a gente traz só mais um exemplo para vocês entenderem um pouquinho de... Óbvio, eu posso fazer... Essa criatividade aqui é infinita, né? A gente pode fazer inúmeros modelos de sócio capitalista. Mas uma coisa que a gente traz para todo mundo sobre aquisito de sócio capitalista é, provavelmente, o sócio vai querer entrar direto na SA. A gente vê muito escritório de agente autônomo se questionando, mas putz, eu poderia vender só o agente autônomo e deixar uma consultoria, uma asset à parte, eu poderia vender só... Poder, você pode tudo. Agora, quesito é se isso é viável para o mercado e se um sócio capitalista vai querer se tornar sócio só de um negócio. Né? A gente sabe que, às vezes, a corretora pode acontecer, mas, mesmo assim, é muito mais provável, eu acho que é muito mais endereçável você criar um modelo onde você vai ter uma hold só. Certo? Onde você vai ter um negócio só, tipo BTG, BPAC, XP, XP Inc. É natural que isso aconteça, para que você consiga criar governança, para que você consiga criar realmente transparência para o seu negócio como um todo. Outra dúvida que se tem aqui é, bom, Felipe, se eu constituir essa SA, eu posso ser sócio de outros agentes autônomos? Se eu for sócio de outros agentes autônomos, vai afetar a exclusividade? Por exemplo, se eu sou um agente autônomo que tem exclusividade, me torno sócio de um escritório que não tem exclusividade, isso muda alguma coisa? Acho que o grande ponto que tem que ser entendido aqui é, pessoal, primeiro, pelo livro ali, né, by the book, poder pode tudo, porque foi liberado você ser sócio empresarial. Outra coisa é quesito de mercado. Vamos falar, outra pergunta que veio aqui antes é, um escritório XP pode ser sócio de um escritório BTG? Pode, mas primeiro, isso é um modelo de negócio bom? Faz sentido? Você vai ganhar dinheiro com isso? A linha de receita vai fazer sentido? Outro ponto, como que XP e BTG vão olhar essas sociedades e escritórios separados? Né? Porque, putz, eles estão prestando um suporte para você. É uma coisa que a gente sempre fala aqui, aquele negócio, eu brinco que o pessoal quer casar, mas manter o relacionamento aberto. Pô, se você monta um SA que começa a ser sócio de vários escritórios, você basicamente está fazendo isso. Você está casando com um e tem um relacionamento aberto. E eu não imagino esse setor seguindo essa linha, principalmente quando a gente está falando de incentivos, financiamentos, capacidade de fusão, capacidade de suporte que a corretora presta para os escritórios. Se a gente voltar para trás, o grande negócio de uma assessoria é ser light. Ser light depende de estar plugado a alguém. Outro ponto da regulamentação é que vocês continuam intermediário. Vocês, por mais que vocês sejam uma sociedade empresarial, vocês não viraram uma instituição financeira. Vocês continuam sendo intermediário. Então, grande ponto, vocês podem ser super criativos, começar a se tornar sócio de escritórios, e aqui uma parte que a gente sempre passa para alguns escritórios provavelmente, conforme um escritório vai comprando outro escritório, é para incorporar em determinado momento, certo? Porque você provavelmente não vai querer vender essa estrutura depois, né? Senão um escritório de assessoria deturpa o modelo de negócio. Então, você deve incorporar para que essa receita de cliente comece a cair em determinado momento numa PJ só, certo? Ou numa holding só. Então, podem ser criativos da forma como vocês imaginam, só entendam que vocês também têm que saber entender o que é questão de mercado, como negociar e para onde que vai, certo? Em questão da exclusividade, é a mesma coisa, são contratos separados. Uma coisa é sociedade, outra coisa é exclusividade. Se uma SA é sócia de um escritório com exclusividade, ela também pode ser sócia de um escritório sem exclusividade. Mas, será que a corretora vai querer que eu tenha os mesmos sócios sendo dono de um escritório com exclusividade e os mesmos sócios sendo dono de um escritório sem exclusividade? Provavelmente não, vai abrir uma flag lá, a galera do B2B vai sentar, vai negociar e vão ser renovados os contratos, vão ser renovada a estrutura como um todo. Perfeito? Lembrando que a maior parte dos contratos atuais já prevê uma restrição da corretora, inclusive em questões de fusões, em questões de todas essas negociações que estão acontecendo. Então, desde direito de preferência, como opção de compra, e até mútuo, né? Então, alguns não têm direito de preferência, alguns não têm opção de compra, alguns não têm mútuo, mas muitos dos contratos de exclusividade já prevêem uma corretora podendo restringir fusões, até porque é ela que operacionaliza toda essa fusão. Então, se ela falar que não vai aceitar, provavelmente ela vai ter essa autonomia para não aceitar com que essa fusão aconteça ou que essa nova sociedade realmente aconteça, certo? Mas aí é uma questão de mercado, a gente vai ter que acompanhar como que as coisas vão acontecer.
Tá? A gente imagina, sim, que a corretora deva incentivar, e eu vou falar um pouquinho mais disso agora. Então, o que é importante entender de movimentos de mercado, né? Acho que muita gente acaba, ao longo do tempo, esquecendo o que aconteceu nos últimos anos no mercado, na hora que vai falar de para onde que esse mercado está indo. Aqui a gente fala um pouquinho da história, de uma forma obviamente simplificada, mas se a gente olha até 2016 ali, basicamente os escritórios eram incentivados ou tinham incentivos por aberturas de contas de cliente. Abre um cliente de tal tamanho, acima de 300 mil, um PAN, você recebia um incentivo, recebia um bônus ali de captação da corretora. Perfeito. A partir de 2016, começou a surgir o mútuo. E é muito legal lembrar disso, porque na época de 2016, o mútuo, era empréstimo da corretora para o escritório, a CDI, e muito escritório lá atrás criava a teoria da conspiração. Então, a teoria da conspiração surgiu em todos os momentos. Tinha no momento do PAN, teve no momento do mútuo, que é a corretora emprestando a CDI, e tinha escritório que falava, não quero fazer dívida com a corretora. Mas se é CDI, muito difícil você não conseguir crescer num mercado que cresce CDI mais uma coisa, você não conseguir fazer esse tipo de negociação. Mas muitos escritórios criaram a teoria da conspiração e não usaram esses incentivos para crescer. E aí, alguns outros escritórios, hoje os maiores, conseguiram absorver muito esse novo incentivo para conseguir dar aquele boom de crescimento e aí conseguir realmente dar alavancagem na custódia. A partir de 2017, surge um novo modelo no mercado. Então, até aqui era basicamente XP, né? Até 2017. Em 2017 surge o BTG. O BTG, na capacidade de atrair com caixa suficiente para brigar top-down, que a gente fala, que é ir lá e tirar o escritório inteiro dentro da XP, ele pedia como contrapartida uma exclusividade comercial por um período. Então, o modelo de exclusividade comercial ele surge em 2017, mas ele realmente ganha escala em 2020 com o movimento da IQI, que é onde a galera começa realmente a entender o que era o movimento de exclusividade comercial, acreditar e entender que tinha um valor nesse business como um todo, e aí que a gente entra no movimento que a gente tem hoje, onde a gente tem basicamente 80%, 90% da custódia dos escritórios de assessoria num movimento com exclusividade comercial. Tá? Esse movimento é um movimento que existe hoje. Tá? O que a gente entende que pode mudar nesse movimento? Com a mudança da regulamentação, a corretora como um todo, ela deve começar a se tornar sócio de alguns escritórios. Porque se ela não se torna sócio, o que acaba acontecendo? Essa exclusividade precisa ser renovada ao longo do tempo e é a única forma de eu reter uma base de assessores, uma base de escritórios. O movimento de sociedade ele é um movimento de mais longo prazo, certo? Qual é a melhor forma de eu alinhar interesse entre as partes? Alinhando a sociedade, casando. Sempre a melhor forma de alinhar o interesse é pensando em como que essa estrutura societária vai funcionar, enquanto o modelo de exclusividade comercial ainda continua sendo um modelo de parceria de cooperação operacional. Perfeito. O modelo de sociedade, na nossa visão, é um modelo que vem para mudar, inclusive, como as corretoras e os escritórios se relacionam. Porque hoje a gente vê um distanciamento que foi criando ali a partir de 2018, 2019, com o movimento de exclusividade. Porque conforme essa parceria de cooperação, de operacional aconteceu, a gente foi acompanhando que houve um distanciamento entre as partes. Ou seja, corretoras botaram dinheiro na mão dos escritórios, continuaram melhorando o suporte, continuaram fornecendo suporte para os escritórios, mas um detalhe importante de ser entendido é que a responsabilidade ficou para a mão do escritório. O escritório recebeu um investimento, a corretora cobrou um resultado por esse investimento dos escritórios, na maior parte não veio, né? A maior parte dos escritórios acabaram não gerando o resultado esperado para esses investimentos em exclusividade, mas, ao mesmo tempo que começa a gerar esse distanciamento, o próprio escritório também começa a cobrar da corretora. Então, a gente viu um distanciamento bem forte entre corretora, gestor de escritório, e até agora no movimento de afastamento com seus assessores, criando todo um movimento de até independência do setor, né? Então, o que a gente está querendo falar com isso? A forma de resolver esse distanciamento, ou até a falta de lucratividade do setor, né? Eu não vou aprofundar muito na questão de lucratividade, a maior parte aqui já participou do outro evento onde a gente falou sobre o status de lucratividade do setor. A gente também lançou isso, né, tem um vídeo no YouTube, para quem não assistiu.
mas hoje a maior parte dos escritórios, 80% da custódia ali dos escritórios dentro da corretora, tem um prejuízo operacional, ou seja, gera EBITDA negativo, queima a caixa mensalmente, e isso a gente não está falando só considerando investimentos. A gente está falando de dia a dia mesmo, despesa com pessoal, despesa de estrutura física, mais comissionamento, menos receita, vai acabar dando negativo. Então, quando a gente entende essa estrutura, a gente entende que a melhor forma de resolver isso, olhando as corretoras, seria se aproximando de novo dos escritórios e alinhando o interesse com os escritórios. Não só a gente imagina que também as corretoras já entendam isso, e a melhor forma de fazer isso é com sociedade com esses escritórios, que são vocês. Então, na nossa visão, um novo movimento de atualização de contrato, de atualização de parceria entre corretoras e escritórios, provavelmente vai ser via sociedade, certo? Isso a gente já está acompanhando, muitos escritórios já adiantaram esse caminho, indo por opção de compra, em alguns casos diretamente mútuo, certo? E em alguns outros casos só via direito de preferência. O que isso vai mudar no setor? Hoje a gente basicamente tem um setor nessa estrutura, ou seja, eu tenho uma corretora, basicamente XP e BTG, dona de 90% da custódia desse mercado, perfeito, onde elas podem se dividir entre praças, né? Praças aqui eu posso falar, puta, São Paulo é uma praça, interior de São Paulo é outra praça, ou determinado estado é uma praça, ou determinada cidade é uma praça. Eu tenho diversos escritórios em cada praça. Esses escritórios, normalmente, eles se separam entre corporativos, estruturante inicial. Tá? Corporativo é um movimento onde todos foram, né? Um movimento de escritório de alto crescimento, é aquele movimento onde os escritórios começam a trazer pessoas, estruturar financeiro, estruturar executivo e realmente pensar em alto crescimento. Ou seja, eu cresço meu custo fixo na expectativa de gerar um determinado crescimento ao ponto de diluir esse custo fixo. O que aconteceu é que, como a maior parte dos escritórios foram para o modelo corporativo, eu tenho a maior parte dos escritórios procurando alto crescimento e procurando seu consolidador. E a gente tem poucos escritórios lá no movimento inicial, no movimento estruturante, que realmente permaneceram com a estrutura light. Tá? E, mais uma vez, não vou me aprofundar aqui, porque a gente já falou isso em outros eventos, em outros momentos. E aí, todos esses escritórios, ou a maior parte desses escritórios, fizeram uma parceria de cooperação operacional com a corretora, com o objetivo de gerar uma exclusividade comercial. Tá? Então, como é que essa parceria hoje funciona? A partir de exclusividade comercial. O que a gente entende? Se eu tenho um setor que majoritariamente gera prejuízo operacional, e esse prejuízo operacional surgiu muito por esse modelo de exclusividade comercial, estatisticamente, aqui para quem não acompanha a gente, foi colocado mais ou menos 7 bilhões de reais dentro dos escritórios, 50% foi para a mão dos sócios, foi distribuindo entre os sócios, 25% virou custo fixo e 25% permanece dentro do caixa. Tá? Então, se eu tenho um movimento de setor onde eu tenho um caixa não tão elevado, uma queima de caixa, eu preciso resolver esse setor. Como é que eu consigo resolver essa estrutura? Eu preciso diminuir a quantidade de escritório. Então, vai ter, na nossa visão, dois movimentos bem fortes dentro do setor. Um movimento de consolidação entre esses escritórios corporativos e um movimento de independência de equipes que estão dentro do movimento do escritório corporativo, indo para o modelo inicial. E isso provavelmente vai ser acelerado pelo movimento de sociedade de escritórios. Como é que vai acontecer? Então, pegando a praça 1 como exemplo. Então, eu tenho 30 escritórios, sendo 15 corporativos, 10 estruturantes e 5 iniciais. Tá? Como é que esse movimento, aqui é obviamente uma simulação, como é que esse movimento aconteceria dentro de uma corretora? A gente teria o XP ou o BTG executando algo na linha de, bom, beleza, eu vou pegar desses modelos corporativos, eu entendo que nessa praça específica tem 7 escritórios bons, certo? 7 escritórios bons que não necessariamente vão fazer fusão entre um e outro. Então, putz, tem 7 gestores, 7 equipes boas que conseguem fazer uma consolidação aqui nessa região e que eles, eventualmente, não vão fazer fusão por quê? Ou não se gostam ou porque realmente querem seguir sozinhos. Perfeito? Esse movimento ela deve manter uma independência para o escritório, ou seja, ela deve chegar até 49,9% da sociedade para esses escritórios corporativos. Esse é um movimento natural, porque normalmente os gestores não querem vender 100% para a corretora. Eles querem atrair um outro sócio capitalista, querem pensar em um smart money, em alguém que pode acelerar a operação também, além da própria corretora. Vai ter outros escritórios, então, dos corporativos estruturantes, que a corretora vai olhar e vai falar, bom, os números não estão bons. A estrutura, eu
incentivei, coloquei dinheiro, exclusividade comercial, não foi feito o negócio direito, eu entro hoje para fazer a due diligence, não está sendo performático da forma como eu esperava, então não vão ter sociedades com a própria corretora. Esses escritórios provavelmente devem fazer um movimento e devem cair em algum movimento ou de consolidação, perfeito, ou entrarem numa consolidação desses outros escritórios que estão com sociedade com a corretora e estão crescendo junto com a corretora, ou devem ir para o movimento de independência. Hoje, para vocês terem noção, trimestralmente, a gente tem algo em torno de uma movimentação de algo em torno de 600 assessores mudando de assessoria. Então, trimestre a trimestre, aí, vamos falar no último trimestre, foi 572, tá? No quarto trimestre de 2022, a gente teve 572 assessores basicamente migrando de assessoria. Isso a gente não está falando nem do churn, né, que é quem sai da indústria. É só de assessor saindo de uma assessoria para outra. Esse movimento, ele é um movimento que a gente chama aqui dentro de independência. É um movimento de uma equipe, de um assessor, que sai para fundar o próprio escritório no movimento de boutique, naquele movimento onde querem ter 5 assessores e terem um próprio escritório e, basicamente, cada um ganhar a sua própria receita e dividir os custos. Certo? Esse é um movimento que, diferente do que muitos falaram lá atrás, é um movimento natural, é um movimento que vai existir. O modelo pode sim existir, um modelo de boutique não morre, né? Ele não tem custo fixo, então ele não tem problemas operacionais para morrer. Perfeito. Então, provavelmente vai ter um aumento desses modelos de boutique, que é o que a gente está acompanhando. Por mais que a gente vê essa consolidação até aumentando um pouco no setor, se você for olhar o número de escritórios que permanecem no setor, ele permanece estável. E ele não permanece estável pela quantidade de escritórios que está morrendo, mas porque também, ao mesmo tempo que eu tenho escritório fazendo fusão ou saindo, eu também tenho muito escritório novo surgindo dentro da indústria, seja em outras corretoras, como o próprio Safra, como o próprio BTG e XP. Né? Então, escritórios, equipes que estão em escritórios grandes, corporativos ou médios do BTG que acabam saindo e indo para a XP, como escritórios ou equipes de BTG, de XP que acabam indo para o BTG. Perfeito? E aí, por fim, a gente imagina que determinados escritórios que não queiram fazer uma consolidação ou consigam se manter ali ou queiram até sair do mercado, a corretora vai acabar comprando 100% de alguns escritórios e incorporando essa base para dentro deles. Acho que essa é uma mudança significativa da regulamentação e que pode ter consequências mais rápidas no setor. Porque se o escritório está num limbo ali, putz, não achei alguém que eu quero fazer uma fusão, estou querendo realmente sair do setor, não está conseguindo achar uma proposta ideal, uma saída rápida é vender a base da corretora e ir embora. E a corretora consegue fazer isso agora, porque ela consegue comprar 100% do escritório, porque, mais uma vez, a regulamentação ela não botou um cap, por exemplo, de 49% de compra. Então, num setor, numa praça que a gente tem 30 escritórios, a gente iria para uma praça de 22 escritórios, com menos escritórios corporativos, e com mais boutiques, ou seja, escritórios que têm menos custo para o negócio. Naturalmente, aquela praça que eu tinha uma praça de prejuízo operacional, não só para o escritório, mas também para a corretora, é rapidamente resolvida. Então, aqui a gente passa um pouquinho de como que essa indústria deve mudar e para onde essa indústria deve ir e por que ela deve ir. Então, esse movimento de sociedade deve sim resolver diversos problemas da indústria e profissionalizar o negócio. Perfeito? Essa profissionalização, ela vem não só do acordo societário, mas vem de trabalhos feitos antes mesmo de fechar o acordo societário. Né? Então, o que é esses trabalhos? É você preparar o seu modelo de carreira, seu modelo de retenção de sócios, seu modelo de atração, sua parte do diligence financeira, seus relatórios financeiros, sua profissionalização de governança, certo? Sua diferenciação. Então, sabe aquele modelo padrão que todo mundo implementou lá para trás, em 2017, de partnership, de modelo de remuneração? Aquilo já não funciona mais. Funciona, desculpa, mas não é aquilo que você fez, então, assim, não deve ser continuado, não vai dar o mesmo resultado que deu para trás. Então, o que você vem fazendo nos últimos anos provavelmente não vai gerar o mesmo resultado nos próximos anos. Então, você vai ter que procurar coisas novas, vai procurar novamente se profissionalizar para conseguir dar esses próximos passos. Essa parte de profissionalização, nessa nova regulamentação com a sociedade empresarial, vem também dos modelos de contratação. Então, a parte que todo mundo até está com um pouco de medo, e é natural, de você ter um movimento de poder contratar assessor CLT. A possibilidade de contratar assessor CLT vem também com uma obrigação de contratar assessor CLT ou de não ter mais aquele assessor de uma cota.
Então, essa possibilidade de você poder contratar um assessor CLT te tira a desculpa de um dia chegar na frente de um juiz e falar, bom, eu tenho esse assessor uma cota aqui porque eu só podia trabalhar com esse assessor uma cota. Então, o risco trabalhista para as assessorias até o momento era muito baixo. A partir da mudança da regulamentação, ou seja, a partir de junho, a gente vai começar a ver esse risco trabalhista sendo cada vez mais forte dentro das assessorias, porque essa desculpa de contratar assessor uma cota realmente cai por terra. Então, putz, eu entendo que isso torna um modelo de contratação inviável para diversas assessorias, mas se a gente pensar, também traz escala e também traz alguns ganhos para o setor. Mas antes de falar disso, vamos só dar uma revisada um pouquinho de como que isso pode mudar dentro do dia a dia da operação. Que eu vou falar de uma forma simplificada. Mais uma vez, tem coisas que a gente já está até aberto na live. Meu sócio, o Vitor, aqui, que toca o financeiro dos escritórios hoje, ele tem uma live especificamente explicando sobre isso. Depois a gente pode, no coffee ali, bater um papo mais sobre isso. Mas, de uma forma resumida, esse seria um modelo gerencial financeiro dos escritórios de assessoria, onde eu teria as comissões como custos variáveis, ou seja, saindo do EBITDA, certo? Então, os custos variáveis da assessoria, basicamente, são comissões. Eu posso botar marketing, eu posso botar viagens, despesas com clientes e despesas variáveis também. Mas, significativamente, obviamente, gerencial, as comissões são a grande parte relevante do modelo. A parte de resultado não operacional, no gerencial, vem depois do EBITDA, que é a parte de incentivo das corretoras. Perfeito? Então, o grande detalhe do modelo gerencial, óbvio que eu tenho CAPEX, eu tenho outras estruturas, aqui eu estou sendo extremamente simplificado, e o meu sócio está lá atrás quase se mordendo, porque ele demora anos ou meses trabalhando com os assessores, os escritórios, para fazer desde o rateio, todas as regras, para fazer tudo com detalhe, mas eu estou tentando passar isso aqui em alguns segundos. Mas, de forma simplificada, esses são as principais diferenças do modelo contábil. Porque o modelo contábil, o que a gente tem? A gente tem o incentivo como receita, certo? Como se fosse uma receita operacional, porque a corretora te paga o incentivo da mesma forma como ela paga a receita operacional dela. E eu tenho toda a despesa de comissões, seja para pagar executivo ou para pagar assessor, como dividendos, saindo lá na última linha da estrutura como um todo. Perfeito. Já a despesa de custo variável, se eu olhar a despesa de custo variável contábil do escritório de assessoria, é basicamente marca, eventos e clientes. Então, não tem uma comissão ali, não afeta quase nada o EBITDA. Se eu olhar o EBITDA contábil de uma empresa de assessoria, vai ser extremamente elevado o lucro operacional. Então, não dá para eu pegar contabilmente uma assessoria e avaliar contabilmente uma assessoria. Eu preciso fazer a parte gerencial. E aí, o CAPEX também, contabilmente, é muito baixo, né? Porque as contabilidades do escritório de assessoria erram bastante. Inclusive, por isso, a gente decidiu criar uma empresa de contabilidade na WZ para fazer contabilidade para os escritórios. E, por exemplo, as luvas, os investimentos que os escritórios fazem, dificilmente estão lá contabilizados no balanço contábil da assessoria como um investimento, como um CAPEX, como um todo. Acaba saindo sempre como dividendos e o pessoal esquece de entender que isso deveria ser um ativo do negócio. Perfeito? O que a gente acaba falando? E por que a gente discutiu isso? Porque a partir do momento que a regulamentação muda, o balanço contábil da empresa também vai mudar. Todos os sócios, na nossa visão, que têm uma cota e os próprios prolabores da empresa de assessoria também deveria vir como despesa com pessoas. Tá bom? Os escritórios, cada vez mais, quando eles se tornam sociedade empresarial, cada vez mais eles ficam mais visados para a receita, cada vez mais eles começam a participar de problemas trabalhistas, e esse é o problema de você manter os assessores como uma cota. Ou não sócios agora. Já que você pode contratar assessor não sócio, muito difícil, você não vai conseguir mais fazer toda a estrutura de dividendos, de pagar sempre o assessor como dividendos. O que você vai ter que fazer? Vai ter que pagar uma estrutura diferente, vai ter que pagar todos os encargos trabalhistas que é necessário, e isso contabilmente vai mudar significativamente o resultado da própria operação. Perfeito? E quem é que realmente vai receber dividendos? Assim como uma empresa normal, só os sócios sêniores. Certo? Se eu pego um escritório de advocacia, se eu pego uma empresa empresarial XP, a WZ, ou qualquer empresa natural, normal, o que eu tenho? Tenho pessoas que são contratadas, como no primeiro momento, novas contratações, júnior, pleno, são CLTs. A partir do momento que esses sócios ganham, essas pessoas ganham relevância, elas acabam se tornando sócia do negócio e aí sim entram para o contrato social e a partir desse momento começam a ganhar dividendos e começam realmente a participar
desse ganho do negócio. Então, eu não posso ter essa deturpação que existe hoje dentro do modelo de negócio. Tá? E isso vão ter sérias consequências para o dia a dia da assessoria. A primeira grande consequência é que os escritórios de assessorias vão começar a ter e precisar a ter 2 modelos de carreira. Sabe aquele modelo de carreira padrão? Comissionamento, bônus e equity? Caramba, segunda vez. Sabe aquele modelo padrão de comissionamento, bônus e equity? Ele, para movimento de CLT, não funciona mais. Sabe aquele, putz, entra aqui e vou pagar 30%, 40%, 50% da comissão? Isso não existe mais. Se você for CLT, ou uma cota, ou novas contratações, você vai ter que ter um modelo fixo mais bônus. O bônus pode ser o 40%, 50%, mas o fixo vai ter que continuar existindo. E esse fixo vem como consequências com férias, 13º, todos os encargos normais da estrutura como um todo. Perfeito? E aí é o cuidado de você entender como você... mas eu vou deixar o assessor com uma cota, vou pagar um fixo e vou pagar o bônus como dividendos. Mais uma vez, você vai incorrer em todos os custos, todos os riscos trabalhistas que a gente falou. E qual que é a grande consequência também, além dessa parte de você ter toda a mudança de plano de carreira da empresa? Então, agora vocês vão ter que pensar em todo o plano de carreira real, de como a pessoa entra, como que é a remuneração de fixo, a remuneração de bônus para um assessor não cota, não sócio, para um assessor sócio. O assessor sócio, qual que é a grande diferença, como que faz essa transição. Então, começa também a ter algumas complicações operacionais. Além disso, você, agora, mais do que nunca, você precisa ter a DRE por profissional. Você precisa ter o resultado do profissional. Porque quando você faz o resultado de um profissional e olha ele especificamente, e eu coloco ele como CLT, porque eu estou falando que o custo desse profissional, de forma resumida, completamente simplificada, vai subir o quê? 1,5, 2 vezes. Certo? Se eu boto entre fixo mais bônus e pago essa pessoa como CLT, e esses bônus normalmente vão ter encargos tributários, né? Lembrando 27,5, entre outras coisas, como eu já falei, de férias, 13º. Todos esses custos, e aí vai começar do tipo, alguns escritórios vão assumir, alguns escritórios vão fazer como as empresas normais, vão repassar isso para o funcionário. Isso tudo vai fazer com que o custo de um assessor, o custo de um profissional, suba. Se o custo de um profissional sobe, o que acaba acontecendo? O PL mínimo desse profissional começa a se tornar cada vez mais relevante. Hoje, poucos escritórios olham para isso. Primeiro, porque a maior parte dos escritórios, quando vai olhar o valor de um profissional, olha a margem de contribuição. Margem de contribuição gerou tanto de receita, menos comissões, é isso que o assessor deixa para mim. Por quê? Porque o custo fixo está dado. O pessoal esquece de fazer o rateio do custo fixo por profissional. O custo fixo ele existe para atender o profissional. Você deveria fazer a DRE separada para cada profissional e entender, bom, beleza, esse profissional está aqui, eu tenho esse custo fixo para atender esse profissional. A maior parte dos escritórios fala, se esse profissional deixa R$50 por mês aqui, ótimo, deixa aí, tem cadeira, cria uma estrutura grande, ótimo para isso. Conforme a CLT mude, isso já era, não tem mais como fazer isso. Além de assumir riscos trabalhistas, você vai assumir riscos operacionais para a tua estrutura também. Perfeito? Então, agora mais do que nunca, você ter um financeiro realmente profissional, sabe aquele financeiro de planilha? Esquece, não tem como você fazer DRE por profissional, toda a estrutura por planilha. Não tem planilha que funcione e que faça o rateio de uma forma correta. Vou tentar simplificar mais uma vez o trabalho do Vitor para depois ele chiar comigo. Mas, de uma forma simplificada, seria basicamente você começar a fazer toda a sua estrutura de departamentos. Essa tua estrutura de departamentos, você começar a fazer os rateios por filiais. Então, vamos dar um exemplo de escritório que tenha todas essas filiais. Você vai ter que ter toda a regra de BI, como que o BI vai, como que o financeiro, gestores, equipes, quais são essas regras para alocar os custos por filiais, desses custos por filiais, como que eu consigo, para cada assessor de cada filial, fazer com que essas métricas sejam divididas. Então, por exemplo, a matriz. Quanto que a matriz lá tem de suporte para o geral? Às vezes a gente vê alguns escritórios que tem, não, mas eu tenho a liderança, tenho a área de expansão. Mas a área de expansão fica em São Paulo. Então, bota o custo todo da área de expansão lá em São Paulo. Não é assim, né? A área de expansão ela trabalha para todas as unidades e todas as filiais. Então, você tem que ter uma regra de rateio antes mesmo para conseguir chegar nesse resultado. E é a partir desse momento que você vai conseguir alocar esse custo de pessoas de uma área de expansão lá na DRE do assessor. Você fazer isso mensalmente
periodicamente por planilha é impossível. Tá? Por mais automatizado, bom de macro que você seja, você precisa ter desde software gerencial para conseguir fazer os lançamentos de forma correta, até o software contábil, até software gerencial para fazer isso. Perfeito? Então, esse é o principal consequência aí que a gente vê da sociedade empresarial e também da parte de CLT. Toda essa mudança gera pontos positivos e negativos para a estrutura. Acabou que eu não falei. Os pontos positivos e negativos para a estrutura é basicamente a gente entender, por exemplo, em questão de positivo, o que é bom? Felipe, então um modelo de CLT ou a sociedade empresarial, se a gente olha sob a ótica de poder contratar assessor CLT, foi horrível para o setor. Bom, para a empresa de lucro real, não. Quem está virando lucro real, isso realmente vira despesa dentro do negócio e eu consigo ter uma redução ali dos impostos. Outro ponto é a questão de escala. Você contratar e tirar assessor no setor hoje é um parto, né? Demora, às vezes, 30, 45 dias. No modelo de CLT é muito mais fácil você conseguir escalar o seu negócio. Qualquer empresa que realmente queira ir para o modelo corporativo, escalar, formar pessoas, contratar outro tipo de pessoas para dentro do negócio, precisava dessa sociedade empresarial. Agora, se você está naquele modelo, do modelo inicial, do modelo estruturante, onde você tem mais assessores, você tem menos executivos, aí você permanece no modelo onde você vai ter sócios, mas não vai ser aquele sócio de uma cota. Você vai ter sócios mais relevantes. E o que a gente tem hoje, a gente tem sempre um misto, né? Escritório que quer fazer o modelo corporativo, mas trabalha igual ao modelo inicial. Ou seja, tem várias estruturas, mas tem todas as estruturas normais, mas bota essa galera como sócio de uma cota. Isso em si vai morrer. Perfeito. Então, esses são os pontos prós também que a gente vê para esse setor. Essa parte da escala operacional, principalmente para quando a gente vê formação de assessores, quando a gente vê escritórios que estão indo para o modelo corporativo, é extremamente melhor. Além de a gente ter esse fim do autônomo, né? Esse autônomo atrapalhou a indústria de uma forma significativamente. Acho que todo mundo, desde o CEO até o dono da empresa, tem uma responsabilidade, deveria ir para o trabalho, saber que tem sim rotinas, tem reuniões a ser executadas e que não existe autônomo. Acho que isso cada vez mais vai diminuir e essa parte de autônomo até morre na nomenclatura. Uma parte da nomenclatura, depois até o Cook vai falar um pouquinho melhor, mas quando a gente entende a nomenclatura, a gente começa a discutir vários pontos. Assim, a assessoria agora você vai chamar, por exemplo, X assessores de investimentos, né? O Cook estava comentando que, imagina, naquele modelo que a gente falou lá atrás, só voltando aqui antes de finalizar essa parte da sociedade empresarial, no modelo que a gente falou, aqui, lá no começo. Nesse modelo aqui, o que a gente deveria ter na mudança da nomenclatura? A gente vai ter a PJ1 chamando X assessores de investimentos e gestão de recursos. Vai ficar muito ruim, né? Então, será que a CVM vai aceitar assessorias de investimentos? Porque quando ela fala assessores de investimentos, ela ainda continua traduzindo que o business de assessoria é um business para abarcar assessores de investimentos, que antigamente eram os agentes autônomos. Se você entende isso, você entende que essa segunda estrutura, parece uma coisa básica, mas o Cook detalhista foi e trouxe isso para a gente, mas assim, se foi de caso pensado, realmente mostra que essa estrutura é inviável, né? A estrutura que no primeiro movimento muita gente entendeu, inclusive a gente, que seria possível. Então, indo agora para a parte da contrapartida. Então, como contrapartida de todas essas liberdades e esse fim da presunção de culpa que surgiu dentro dos escritórios, tem a contrapartida do diretor responsável. A gente estava tendo algumas discussões ali, mas eu acho que a CVM foi bem feliz na criação do diretor responsável. Num primeiro movimento, seriam 2 diretores, né? Tinha o responsável, tinha o compliance. Ela deixou apenas um diretor, e esse diretor, ele basicamente vai servir para fazer a ponte entre a CVM e o escritório. Tá? Em relação à corretora, ou seja, aos erros de clientes, aos erros dos assessores, esse diretor responsável, eu acho que a CVM foi bem feliz em colocar a palavra auxiliar. Acho que muito que ela fez isso foi porque, querendo ou não, a responsabilidade final vai ficar para a corretora, que é quem tem o dinheiro, que é quem realmente pode pagar eventuais multas por erros de atendimento ao cliente ou por erros que venham a ser cometidos. Mas o diretor, o sócio-diretor ali, vai ser o responsável por erros de
cometidos com sociedades empresariais. Certo? Exemplo, se você criar uma sociedade empresarial, como a gente está discutindo, com holds, com estruturas, e não cuidar da estrutura toda de compliance do seu negócio, e você não cuidar de Chinese Wall e do conflito de interesse, vai ser cobrado isso do diretor responsável. E aí depois a gente pode discutir um pouquinho melhor com o Cook, desculpa, sobre isso. O Champs, infelizmente, não está aqui também. Mas o Cook vai estar aqui com a gente para a gente discutir um pouquinho depois sobre isso. Perfeito? Acho que para a gente discutir um pouquinho sobre essa parte de sócio-diretor, é sempre importante vocês entenderem que, putz, isso daqui é uma contrapartida, como se você fosse um CEO do negócio. Certo? Então, quem que é o CEO, quem que vai ter que ser cobrado pelo que está sendo criado dentro do negócio, por essa liberdade, é o sócio-diretor. Mas eu acho que aqui a CVM foi boazinha em relação ao que ela previamente tinha colocado na regulamentação. Outras mudanças aqui para a gente resumir e aí passar a bola para o Cook, da regulamentação. Então, fim da exclusividade regulatória. Dúvidas que surgiram ou algumas pessoas acabaram levantando, tá, mas isso acaba com o contrato de exclusividade comercial? Não, pessoal, são coisas completamente separadas, né? Exclusividade regulatória acaba, quem tem exclusividade comercial continua valendo da mesma forma. Perfeito. A mesma coisa da sociedade, né? Se eu sou um escritório, compro outro escritório sem exclusividade, esse escritório sem exclusividade permanece sem exclusividade. Isso, inclusive, para o sócio-diretor, foi um ponto que eu não comentei que é importante levantar. Essa parte do sócio-diretor, para escritórios multiplataformas, o sócio-diretor vai ser responsável por fazer a revisão das políticas de éticas, políticas de controle entre as plataformas. Se tiver um conflito entre as plataformas que estão conectadas a esse escritório, é esse sócio-diretor que vai ter que negociar com a própria plataforma. Então é importante entender essa responsabilidade do sócio-diretor também, tá? E principalmente sobre o quesito de exclusividade. A gente não acha que no curto prazo isso vai ter alguma consequência para o setor. Ao longo do tempo pode ser que tenha, mas a gente vai ter que acompanhar. Mas isso não vai ter consequência porque, como a gente comentou, 80% a 90% da custódia aí, já possui exclusividade com a própria corretora. Perfeito. Assessores podem começar a recomendar produto. Acho que é algo que já acontecia e basicamente foi formalizado, que agora pode começar a ser feito. Perfeito. A intermediação não precisa mais aprovar o marketing de vocês, então a corretora não precisa mais aprovar as peças e as campanhas que vocês queiram fazer. A nomenclatura de assessores e assessoria, como eu comentei. Então, hoje, vocês permanecem com o nome assessores, tá? Então, vai ser preciso mudar o contrato social, vai ser preciso alterar acordo de sócio. Mais uma vez, tem um plano de ação aqui para ser feito a partir de junho. Escritórios que são nossos parceiros, a gente está mapeando todo esse plano de ação e vai alinhar a partir de junho para a gente começar a executar em conjunto com vocês. Desde alterar o contrato social, a nomenclatura, a estrutura da empresa, até alterar os acordos de sócio. Perfeito? A maior parte aqui é parceiro. Então, escritório com sócio de escritório pode também. Tá? Então, aqui eu já falei bastante, eu deixei para o final, por caso eu esquecesse, mas esse quesito de escritório poder ser sócio de outra corretora? Poder pode. Se vai ser viável, se a corretora vai deixar, aí eu acredito que não, mas o mercado vai dizer depois. Resolução 179, então isso aqui tudo a gente falou basicamente um resumo das principais consequências de negócio na resolução 178. A resolução 179 veio basicamente de uma forma onde ela deixa o escritório de uma forma passiva, ou seja, o escritório tem que abrir as comissões para o cliente se for questionado. O detalhe aqui que a gente ainda vai ter que questionar a CVM para entender, eu acho que já foi comentado em outros locais também, é sobre os adiantamentos, né? Que a própria CVM fala que até os adiantamentos, ou seja, os acordos de exclusividades, vão ter que ser abertos nessa pergunta do cliente. Aí fica meio ruim a gente pensar se isso realmente tem que ser aberto ou não. Tem que entender um pouquinho de Constituição, regulamentação, contratos privados, se os contratos privados podem ser ou não abertos. No final eu vou perguntar ao Cook, perguntar se o Cook pode trazer algum insight aqui para a gente. Mas, de forma ativa, vai ser a corretora que vai ter que enviar esses dados ao cliente, de uma forma trimestral. Então, aqui eu acho que não tem nenhuma novidade para quem acompanhou essas mudanças. Acho que a principal diferença que está muita gente acompanhando aqui é que vai colocar a luz sobre
quesito de remuneração do setor. Eu não acho que, por causa disso, a gente vai ter uma migração em massa para o modelo de FII. Eu acho que sim, isso vai trazer alguns clientes a se questionarem sobre o modelo. Quem está fazendo um trabalho bem feito, ótimo, mantém sendo feito, não vai ser um problema. Se já estava sendo comunicado isso para o cliente, não vai ser um problema. Mas, de qualquer forma, um modelo de FII, sim, pode começar a surgir. Esse modelo de consultoria deve ser a principal porta de entrada dos escritórios, porque diferente do passado, a consultoria agora não precisa mais de aprovação da CVM, né? Você pode registrar e começar a rodar. É muito mais simples botar uma consultoria de pé. Perfeito? E aí, agora, para finalizar um pouquinho da minha parte, como é que a AWZ se posiciona? Não é novidade para ninguém que a gente já vinha se posicionando para se tornar sócio dos escritórios, então a gente quer sim ser o smart money de determinados escritórios. Obviamente, os escritórios estão próximos da gente, a gente já conhece, a gente já está acompanhando o resultado, a gente já vem implementando as melhorias, mas também tem outros escritórios que não estão tão próximos da gente, porque a gente também tem interesse, mas ainda tem que, nesse caso, passar por um processo aí para a gente começar a avançar nas sociedades. Como é que vai funcionar esse modelo de sociedade? Então, a gente falou antes que, basicamente, a sociedade da corretora deve acontecer com os escritórios. Mas, ao mesmo tempo que existe essa sociedade da corretora com os escritórios, a gente também imagina a sociedade da AWZ com os escritórios. Então, como é que a gente está enxergando o setor? A corretora permanecendo como uma plataforma as-is e como um incentivador financeiro dos escritórios, perfeito, e se tornando sócio dos escritórios, e a AWZ cada vez mais dando escala para essas operações. Então, a gente vem cada vez mais ofertando middle, auxiliando os escritórios a fazer a gestão de partnership, a governança, e fazer agora, quando a gente se torna sócio dos parceiros, auxiliando esses parceiros a escalar mais ainda o negócio, botando a nossa marca do lado do parceiro. Então, a partir da mudança da regulamentação, a partir de junho, a gente vai sim se tornar sócio de alguns parceiros, vai sim se tornar sócio de alguns escritórios, e essa conversão do equity ainda vai ser conversada caso a caso e vai ser pensado na conversão ao longo do tempo. Então, a partir desse evento, a gente vai começar a sentar na mesa com cada gestor que é parceiro da gente para começar a entender se existe o interesse das duas partes, né? Então, tem que entender que existe o interesse do gestor e também o interesse da WZ para a gente avaliar como que essa sociedade vai acontecer. Perfeito? E aí o escritório fica, sim, responsável pela gestão de produtos, gestão comercial e o agente autônomo pela captação, pelo dia a dia como um todo. Tá? A gente hoje vai usar todos os nossos últimos anos, toda a nossa atuação aí com mais de 200 operações, hoje parceiro de mais de 100 escritórios, para conseguir fazer com que esse setor consiga, junto com a gente, caminhar para uma linha de profissionalização. Para quem não conhece, hoje toda a nossa estrutura de middle que a gente fala é a gente entrar, fornecer toda a contabilidade, tesouraria, controladoria, toda a parte jurídica de partnership, atualização de acordo de sócio, toda a área de M&A, de expansão, de viabilidade econômica, para o escritório realmente conseguir dar a escala necessária e conseguir diminuir esse custo fixo, a necessidade de um custo fixo para crescer e permanecer o escritório light, focando realmente no que é core do negócio. Sabem muito bem fazer, captar cliente, fazer relacionamento com profissionais e fazer a parte de produtos em si e deixar com que a gente, junto com vocês, obviamente, auxiliem nessa expansão e nessa escala do negócio como um todo. Perfeito? Aqui é só um pouquinho dos serviços hoje da WZ, desse serviço de middle. Então, hoje tem um middle completo, diversos de vocês já estão dentro, onde a gente assume financeiro, jurídico, estratégia, modelagem de negócio, M&A, como a gente já falou. E agora a gente está lançando 2 novos serviços que entram para quem está no modelo de middle, que é o modelo de marketing as a service. Então, a partir de agora, a gente vai começar a avaliar as operações no marketing do dia a dia, muito quesito pensando em inside sales, né, pensando realmente na rotina do assessor do dia a dia, nos produtos que tem que ser trabalhados, nos discursos que tem que ser trabalhados. Então, a gente está começando a fazer isso, a gente está começando a testar isso em alguns escritórios, a gente deve escalar isso a partir do próximo trimestre junto com as operações. Então, para olhar como é que está o discurso de indicação, como é que está o discurso de venda, e a parte de gestora de recursos SSFs. Então, a gente bota de pé agora a gestora de recursos da AWZ para a gente começar a fazer a gestora ou a estruturar a gestora para os escritórios. Por que a gente decidiu botar a gestora de recursos SSFs nesse momento, né? Primeiro, por causa da possibilidade da sociedade empresarial. Esse é um primeiro ponto específico que eu já citei. Então, agora, podendo ter essa holding ser cada vez mais estruturada,
essa gestora de recurso começa a fazer cada vez mais sentido para o escritório. Só que qual que é o grande ponto que a gente viu acontecendo nos escritórios nos últimos anos? Vários escritórios, ao criar a própria gestora, davam uma barrigada muito grande. O que quer dizer dar uma barrigada muito grande? Putz, até estruturar esse negócio, chegar ou no break-even ou começar a gerar retorno, a queima de caixa é muito alta. Porque eu tenho que gastar com a estruturação, eu tenho que gastar com o custo fixo, com a estrutura, captar. E esse período, esse duration aqui que vai acontecendo, esse período de tempo, o que acaba acontecendo? Vai queimando caixa de uma forma significativa. Então, o que a gente está se posicionando para os parceiros? É o seguinte, você quer criar sua gestora? Tudo bem. A gente consegue gerir e considerar fazer esses fundos junto com vocês, até que você atinja um tamanho necessário e você bote a sua gestora de pé. Então, sim, um modelo de transição para vocês terem a própria gestora. Tá? Então, isso a gente já estruturou e está à disposição para conversar com quem já tem o modelo de pé. Aqui, para vocês entenderem um pouco como vai funcionar, provavelmente vai ser uma estrutura muito parecida com esse modelo. Então, a AWZ, gestora de recurso, vai estruturar, fazer a gestão e operacionar os fundos white label de vocês. Então, o fundo vai ter nome de vocês, a estrutura de vocês, a política de investimento vai falar sobre que o fundo é feito especificamente para atender os clientes de vocês. Perfeito. E, provavelmente, esse fundo vai ter que ser administrado dentro da corretora que vocês estão vinculados. Certo? Então, por isso, mais uma vez, o problema de ser multiplataforma, o problema de ser sócio de escritórios em diferentes plataformas, certo? Você vai precisar da sua corretora para fazer essa distribuição, para que esse rebate volte lá para o agente autônomo. O único detalhe é que, para você conseguir participar de comitê de produtos e da alocação, vai ter que ser estruturado uma consultoria CVM. E aí, para a consultoria CVM, mais uma vez, o nosso jurídico está à disposição para colocar isso de pé dos parceiros do Middle. Então, por isso que o modelo de asset vai ficar viável para quem é parceiro da gente no modelo de Middle. Perfeito? Então, aqui, especificamente, sobre como a gente funciona. Aí, só para vocês entenderem um pouquinho dos ganhos operacionais e financeiros, em relação a ganhos operacionais, o grande ponto aqui que a gente traz é a capacidade de escala. O que acaba acontecendo? A gente tem, hoje, modelos de mesas digitais e mesas proprietárias, que são as mesas internas, começando a entrar em problemas de gargalo. Tem muito cliente para poucas pessoas atender. Além disso, eu tenho um modelo caro, porque, putz, essas pessoas, às vezes, no modelo de mesa digital, estão com uma cota. Se eu vou transformar ele em CLT, fica muito caro. Então, uma solução é eu criar um Fund of Funds para conseguir colocar isso de pé. Então, os produtos, basicamente, serão Fund of Funds, carteira administrada, fundo exclusivo e consolidação de carteira. E para quesito de, por exemplo, mesa proprietária, que normalmente fica a carteira dos sócios fundadores, você ter carteira administrada, fundo exclusivo ou fundo of funds também traz uma certa segurança jurídica para isso não ficar refém de um assessor especificamente. Perfeito? E aí os ganhos financeiros, na nossa visão, é uma receita mais estável, principalmente para essas mesas. A gente vem acompanhando nos últimos anos uma queda do ROA. Então, se a gente considera taxa de administração, taxa de performance, esse ROA pode até voltar a subir, inclusive de uma forma mais recorrente. Perfeito? E uma capacidade de você diminuir essa necessidade de equipe CLT. Porque os escritórios, num primeiro momento, se assustam. Né? Putz, olha só, eu tenho a maior parte da minha equipe é uma cota. Se eu tirar, se vai subir o custo dessa equipe, não vou conseguir permanecer com essa quantidade de equipe. Vou ter que diminuir essa equipe pela metade. Porque eu vou ter que tirar uma galera, ou vou ter que subir as cotas dessa galera. O que acaba acontecendo? A mesma quantidade de clientes continua existindo. Então, você não tem como diminuir a equipe e manter a escala, a não ser que você crie estruturas escaláveis, que não é a estrutura de atendimento. E aí, essa estrutura de gestora não só melhora essa estrutura de custos da empresa, melhorando aquela parte tributária que a gente falou e trabalhista, mas também trazendo essa escala operacional. Perfeito?